Tudo bem? Bom, então a partir desse momento a gente vai começar a estudar os conceitos de massa específica e pressão. Para a gente começar a estudar de fato esses conteúdos, eu vou falar um pouquinho o porquê que a gente, qual a importância da gente entender o conceito de massa específica e de pressão, tá? Se vocês observarem essa imagem, vocês vão lembrar dela de algum momento dos estudos de vocês, né? Quando estudavam as leis de Newton. Quando a gente tinha esse tipo de objeto a ser estudado, por exemplo, blocos, bolas, enfim, que a gente chama de corpos rígidos, a gente estava interessado na concentração de matéria presente neles. Então, o que era importante? A massa desse bloco A, por exemplo, e a massa desse bloco B. E também a força, né? Que era essa força F ali, denotada por esse vetor vermelho. E a gente aplicava lá, então, utilizava a segunda lei de Newton, que diz que a força é o produto entre a massa e a aceleração desse sistema. Tá? Tomava as massas e multiplicava pela aceleração, sabendo a aceleração ou a massa, né? Dependendo do problema em questão. Bom, então era muito importante a gente saber a massa, era interessante a gente saber o valor dessa grandeza. Tá? Só que quando a gente passa a estudar os fluidos, a gente está mais interessado em substâncias que não têm uma forma definida e nas propriedades dessas substâncias, e as propriedades dessas substâncias elas podem variar de acordo com o ponto que a gente considerar. Então, nesse caso, acaba sendo mais útil a gente falar de massa específica e pressão do que propriamente da massa e da força, ok? Bom, antes da gente falar propriamente em massa específica e pressão, eu quero retomar um pouquinho o que é um fluido, rapidamente, tá? Um fluido ele é uma substância que se deforma continuamente sob a ação de uma força que é tangente a ele, tá? Que a gente chama de força de cisalhamento. E também é uma substância com propriedade de escoar, ele escoa. Então, quando a gente fala em fluido, o que vem na nossa mente? O ar, sei lá, o ar atmosférico, por exemplo, né? A água. Né? O que a água é? A água é um líquido. Então, os fluidos, eles são classificados em líquido, gás e ou vapor. Essas, são esses três exemplos que demonstram o que é um fluido. Bom, quando a gente fala, então, em fluido, é muito importante a gente ter em mente o valor, por exemplo, da sua massa específica. Tá? Mas o que é essa massa específica? A massa específica a gente vai denotar pela letra ρ, e a gente vai dizer que a massa específica é uma relação entre a massa e o volume ocupado por uma substância, por um material, tá? Seja ele um mercúrio, água, um vapor d'água, material, uma substância que a gente possa considerar no momento. Então, a massa específica, ela é, então, o quociente, a razão entre a massa e o volume ocupado por uma porção desse material que a gente considera, tá? E eu tenho aqui, por essa equação, a massa específica. Bom, a gente sabe que a massa ela é dada em quilograma, certo? E o volume, metros cúbicos. Então, uma das unidades de grandeza, no caso do sistema internacional, é o quilograma por metro cúbico. Então, a gente tem a massa específica dada em quilograma por metro cúbico, também podendo ser escrita em termos da unidade de grama por centímetro cúbico. É comum da gente encontrar nas tabelas e nos problemas essa outra unidade. É uma questão de conversão. Bom, vamos ver um exemplo para ficar mais claro, para a gente entender
o que que significa e como a gente determina a massa específica de uma substância. Tá? Aqui tem um exemplo de um laboratório de análise de solos e diz o seguinte: uma amostra de argila saturada tem volume igual a 15 centímetros cúbicos e massa de 30 gramas. Determinar a massa específica da argila, tá? Do solo no caso da argila. Então, a gente precisa determinar o Rho dessa argila aqui, dessa amostra. Aqui eu desenhei a argila dentro de uma cápsula, tá? No qual ela já tem um volume definido. Então, foi preenchida essa cápsula com uma quantidade X de 30 gramas, no caso, uma massa de 30 gramas de argila. Então, eu vou ter a massa dessa argila igual a 30 gramas e o volume de 15 centímetros cúbicos. A gente sabe o quê? Que a massa específica, o Rho, vai ser igual a massa dividido pelo volume. Então, é simplesmente a gente pegar a massa dessa amostra de argila e dividir pelo volume que ela está ocupando, e a gente tem a massa específica. Então, a gente vai ter 30 gramas dividido por 15 centímetros cúbicos. A gente vai ter 2, né? Porque 30 dividido por 15 vai dar 2 gramas por centímetro cúbico da argila. Então, para cada 1 centímetro cúbico, ela tem uma massa igual a 2 gramas. Essa é a massa específica dessa amostra de argila aqui. 2 gramas por centímetro cúbico. Bom, aí vocês vão me dizer o seguinte, prof, mas eu vi que a densidade também tem essa unidade de medida, quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. E de fato tem, só que existe uma pequena diferença entre massa específica e densidade. Quando a gente trata de uma substância, um material, a gente diz que existe uma massa específica associada a essa substância, mas quando a gente está tratando de um corpo, a gente diz que existe uma densidade associada a ele. Vamos ver na prática, que eu coloquei o exemplo, se a gente pegar um cubo de chumbo. Vamos imaginar um cubo de chumbo, certo? A substância qual é feita o cubo é chumbo. A massa específica do chumbo é 11,3 gramas por centímetro cúbico. Caso o cubo seja inteiramente feito, ou seja, seja maciço de chumbo, ele vai ter a mesma densidade, certo? Independente do volume dele, a densidade vai ter que ser o mesmo, correto? Agora, se o cubo tiver uma porção oca dentro, como é esse caso da imagem, aí a sua densidade, ou seja, a densidade desse corpo, desse objeto que é o cubo, vai ser diferente da massa específica do chumbo. Por quê? Porque nesse caso a gente vai ter um objeto que é composto pelo ar, né, ou uma parte vazia dentro, e mais a parte do chumbo, do material, o qual é feito um cubo. Só que no caso dos líquidos e gases, e também para sólidos maciços, como eu dei exemplo ali, homogêneos, a massa específica e a densidade têm o mesmo valor, certo? Na prática, a gente acaba utilizando, como a gente vai trabalhar com fluidos nesse momento, a gente acaba utilizando essa equivalência. E aqui eu coloquei um exemplo para a gente determinar qual que é a densidade de um cubo oco de gelo com massa de 5 gramas e volume de 8 centímetros cúbicos. Nesse caso, a densidade é determinada da mesma forma, tá? A densidade, como diz ali no problema já, é a razão entre a quantidade de massa e o volume ocupado por um objeto. Nesse caso, o objeto, o corpo, é esse cubo oco de gelo, tá? Então, a gente vai ter que a densidade é a massa dividido pelo volume. A massa desse cubo é de 5 gramas. Olha, a gente tem água no estado sólido, né? Que é o gelo. 5 gramas. E o volume ocupado por esse cubo é de 8 centímetros cúbicos. Então, a gente faz a divisão
fazer aqui, de 5 dividido por 8, e a gente vai ter 0,625, o quê? Gramas por centímetro cúbico. Para esse cubo que é formado por gelo e a parte oca onde tem ar. Se a gente fizer uma rápida pesquisa na internet, a gente vai ver que a massa específica do gelo é de 0,92 gramas por centímetro cúbico, ou seja, ele é um pouco maior do que a densidade que a gente encontrou para esse cubo feito de gelo. Por quê? Porque é um cubo oco, então ele é feito de gelo e mais ar. Então ali tem uma mistura de substâncias, ele não é um material de substância homogênea e maciço. Tá? Nesse caso, se a gente fosse comparar com a substância que é o gelo, ele teria um valor menor para a densidade do que para a massa específica do gelo. Vou anotar aqui para vocês guardarem essa informação, tá? Do gelo. Bom, agora a gente vai falar de pressão.